Boa noite, professor. Nosso trabalho foi feito por mim, que sou o Henri, e junto com o Rodrigo Silveira. O nosso tema do nosso trabalho é reconhecimento de placas de trânsito. O sumário aqui nós dividimos o trabalho em 6 partes: a introdução, objetivos, descrição do projeto, metodologia, inferências e colocamos as referências também. O objetivo principal desse trabalho foi desenvolver um sistema embarcado de baixo custo para a detecção de presença de placas de trânsito em imagens. Para isso, nós utilizamos técnicas de aprendizado de máquina embarcado. A ideia central é permitir que o sistema indique se existe ou não uma placa de trânsito da imagem capturada em tempo real. E para alcançar isso, usamos um microcontrolador Arduino Nano 33 BlueSense, que suporta modelos de machine learning em conjunto com uma câmera. Esse tipo de solução tem grande importância em sistemas de veículos inteligentes, especialmente em ambientes com restrições de hardware e conectividade. Porém, existem alguns desafios também, como a baixa qualidade das imagens, limitações do processamento e a grande variabilidade visual das placas de trânsito em diferentes cenários. Vou falar um pouquinho sobre os objetivos também, que foi criar um sistema embarcado usando TML com Arduino Nano 33 BlueSense, que fosse capaz de detectar em tempo real a presença ou ausência de placas de trânsito em imagens capturadas pela câmera integrada. Na descrição do projeto, nós colocamos assim, o sistema funciona capturando imagens através da câmera embarcada. Em seguida, essas imagens passam por um pré-processamento e então um modelo de aprendizado de máquina previamente treinado, que é utilizado para classificar a imagem como ou vai ser com placa ou sem placa, né? E para viabilizar a execução do microcontrolador, optamos por não usar técnicas de localização, como bounding boxes, que são comuns em detecção de objetos, mas que a gente optou por não utilizar porque exige mais capacidade de processamento e memória. Com isso, nós reduzimos a complexidade do modelo, aceleramos a inferência e melhoramos o desempenho em geral. E o conjunto de dados foi obtido em repositórios públicos no Kaggle, contendo imagens com e sem placas. Fizemos ajustes manuais para balancear as classes e evitar viés nos treinamentos. A parte de metodologia, vou falar um pouco agora sobre o hardware utilizado. Como eu comentei antes mesmo, nós utilizamos esse Arduino que continha essa câmera aí. E para coletar os dados, falar um pouco também como é que foi coletado. O dataset principal veio do Kaggle, como que eu falei antes, contendo imagens de placas de trânsito. Para balancear as classes, adicionamos também imagens sem placas e removemos ou ajustamos imagens problemáticas, garantindo melhor qualidade e representatividade dos dados. Na parte do pré-processamento, nós fizemos as seguintes etapas. Fizemos um readicionamento das imagens para 96 por 96 pixels, conversão para tons de cinza, o que reduz a quantidade de informação e simplifica o modelo, normalização dos pixels para a faixa de 0 a 1, o que ajuda o modelo a convergir melhor durante o treinamento. Essas etapas visaram padronizar as entradas e diminuir a complexidade do problema. E na parte falando um pouco agora sobre a arquitetura do modelo, nós utilizamos uma rede neural convolucional, ou CNN, bastante conhecida por sua, que a gente usou mais essa arquitetura por ser mais eficiente para a classificação de imagens. Aqui está mais ou menos uma representação aqui de como ficou o nosso projeto, a configuração do treinamento, na verdade. Falando um pouco agora mais sobre o resultado e a precisão do modelo, durante o pré-processamento, e como eu comentei antes também, a gente redimensionou para 96 por 96 pixels, o que trouxe para a gente um trade-off importante. Ganhamos em desempenho, mas perdemos em informações visuais detalhadas. Em cenários simples, com uma única placa bem estressada e boa iluminação, o modelo apresentou desempenho satisfatório, conseguindo identificar a presença da placa com alta confiabilidade.
Já em cenários mais complexos, com múltiplas placas, ângulos variados ou iluminação ruim, o desempenho foi bem limitado. O downscaling causa perda de detalhes e as placas podem ficar distorcidas ou mescladas. Mas assim, mesmo com essas limitações, o modelo cumpriu bem a proposta geral do projeto e conseguiu detectar a presença ou ausência da placa em grande parte dos testes. Para aplicações mais exigentes, seria necessário usar resoluções maiores e modelos também mais robustos, que demandariam um hardware mais potente. Na parte de diferença, realizamos uma simulação. Usamos a câmera da placa para capturar imagens exibidas em um monitor, contendo diferentes placas de trânsito, como a gente mostrou nessas imagens abaixo que estão aí. Essa abordagem trouxe desafios, pois as condições não eram ideais e o enquadramento influenciava bastante no resultado. Mas, mesmo assim, o modelo conseguiu identificar corretamente a presença de placas na maioria das imagens, e validando bem assim a funcionalidade do sistema embarcado mesmo em um ambiente de teste simplificado, porque a gente não conseguiu melhorar, teve que ser um pouco mais simples o teste, né? Então, é, então, assim, fazendo uma breve conclusão sobre o nosso trabalho, a gente desenvolveu um sistema bem funcional, de baixo custo e com potencial para aplicações futuras em veículos inteligentes, ou sistemas embarcados de monitoramento de tráfego, porque, assim, mesmo com hardware bem limitado, ele ainda assim demonstrou um bom desempenho. E também mostrou ser uma solução bem viável, e principalmente para tarefas mais simples. Principalmente para tarefas mais simples. E, assim, daria para ter um potencial de melhora esse nosso projeto, com um hardware um pouco melhor, com mais capacidade. Mas, enfim, o nosso trabalho foi esse, professor. Muito obrigado.